Olá pessoal, o episódio de hoje já vai começar. Antes eu quero deixar só alguns recadinhos rápidos. Primeiro é falar da nossa campanha de apoio, agradecer a todos os nossos apoiadores. Quem ainda não conhece, vai lá no www.apoia.se/swing-cast. Você consegue contribuir com a partir de R$10, ajuda bastante a gente a continuar o podcast. O segundo recado é um cupom de desconto que a gente está oferecendo em parceria com a Fiore. Então é só ir lá no site da Fiore, www.fiore.com.br e digitar Swingcast na seção cupom de desconto. Aí você tem um desconto especial aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina, Ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nans. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swingcast. Hoje temos um episódio aí especial com uma novidade para os nossos ouvintes. Pela primeira vez entrevistaremos ao mesmo tempo duas irmãs que têm aí uma grande história na natação brasileira. Estou falando da Patrícia e da Milene Comini, que estão aqui com a gente hoje, comigo e com o Danilo. Patrícia e Milene, super obrigada por terem topado aí essa ideia que foi do Danilo de conversar com as duas ao mesmo tempo. Eu que agradeço. E aí, Danilo? Agradeço muito os dois. Show, vai ser legal. Então, vou falar aqui um breve histórico das duas, né? Mas as duas são nadadoras de peito, né? Então, quem viveu a natação aí do final dos anos 90, início dos anos 2000, se lembra das duas disputando as provas, né? Eu lembro de assistir no Internacional e também na TV. Era super legal de acompanhar essa disputa. Hoje as duas são mães de atletas das categorias de base, o que é super legal, e as duas filhas têm super destaque, né? A Luísa, inclusive, apareceu no nosso Swingcast de nadadores juvenis, e a Beatriz também, que a Luísa é a filha da Milene e a Beatriz é a filha da Patrícia. Então, uma família aí de nadadores, e a gente está até com essa dúvida, né? Se vocês falam de alguma coisa que não seja natação, os almoços de família. E, bom, carreira super bem sucedida das duas. Então, a Patrícia chegou aí para Jogos Pan-Americanos, a Milene também foi da seleção brasileira, bateram recordes brasileiros, sul-americano, enfim, vamos falar aqui. Muito obrigada de novo por terem topado, e vamos começar, né, de onde que veio de onde que começou a natação que rendeu tantos frutos, não só para vocês, como para as filhas de vocês, né? Eu sou a caçula, lembrando, né? Não parece você. Aí tudo começou com a nossa irmã. Somos em 3 mulheres. E aí a nossa irmã mais velha, Simone, que tinha bronquite. Acho que a maioria das crianças entram na natação por isso, né? Porque tem algum problema de saúde ou algo parecido. Então ela foi assim, ela entrou e aí por consequência foi a pá e aí fui eu também. Acabou que ela foi a primeira a sair, ela nadou até novinha só, 14 anos, se eu não me engano, 15 no máximo, acho, né? Acho que foi isso. E aí a pá foi se destacando a nível nacional, de categoria, e eu também fui indo atrás dela, assim, mas aí acabou que eu parei antes que a pá, um ano antes, né, pá? Acho que você nadou eu nadei até 2002 e você até 2005. Nossa, então foi bastante, né, pá? Foi demais. Aí, 2005, nasceu a Luísa. A gente, por incrível que pareça, a gente não fala muito de natação em casa. Comigo? Assim, comenta os treinos dela, Fala pergunta assim. dos treinos, mas não é toda hora. Ih, gente, só falta a cachorrinha aqui agora. Só tá faltando a Tina, que também nada a beça. Acho que a Tina é a que mais gosta de nadar na casa. Que legal. A gente acabou não falando para focar em vocês, mas também
É uma família aí que também o pai da Luísa é o Luiz Lima, né? Para quem não conhece, aí foi nadador olímpico. E a Patrícia casou com o Rogério Romero, que também é um nadador aí super olímpico, foi para 5 Olimpíadas, né? Então, Isso. mas hoje a gente vai falar da história de vocês duas. Tá. Muito legal. Patrícia, quer complementar alguma coisa? A gente começou no interior de São Paulo, né? Uma cidade Nova Odessa ainda antes. Aprendemos a nadar lá com o Reinaldo Dias, que hoje ele é técnico do Clube de Piracicaba, Clube de Campo de Piracicaba. Aí depois a gente foi para Americana. Eu não me lembro se a Mi chegou. Eu nadei ainda um tempinho no Tênis Clube de Campinas. Eu passei por vários clubes ali. Pelo Clube de Campo de Piracicaba, porque a gente não tinha uns técnicos definidos e eles meio que cobriam assim, até que ficou o Reinaldo definido lá, porque teve o Dema, que hoje ele está no Paraná. E em 95 eu vim para o Minas. Eu já tinha 20 anos. Foi em 95 que eu vim para o Minas. E a Mi veio em 96, né, Mi? Foi. Fiquei só 96, depois voltei para Americana. Aí você foi para o Rio. Ah, não, você foi para Não. Americana, você voltou. Uhum. Que eles montaram uma equipe lá, não foi? De novo. Foi. Você ficou um ano Americana. lá e foi para o Rio. Depois ficou, né, Mia? Tô desde 98 aqui. Em 99, eu fui treinar nos Estados Unidos. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá, só que nesse 1 ano e meio eu competi pelo Flamengo. Então eu treinava lá e competia pelo Flamengo. E depois eu voltei em 91, final de 91, para o Minas de novo. 91 não. 2001, né? 2001. Eu voltei para o Minas e fiquei até 2005, quando encerrei minha carreira. E a Bia nasceu em 2006. E a Laurinha, 2009. Porque eu tenho outra menina que nada, ela é Petis 1 esse ano, a Laura. Legal, legal. Muito legal essa história aí das famílias. A Laura eu já sabia, eu já estou acompanhando alguns resultados aí, já vem evoluindo, né? A Bia eu também acompanhei, a Luísa, eu acompanho todo mundo. Essa criançada aí eu acabo acompanhando, mas, bom, nessa época lá de Americana, ali, enquanto vocês treinavam com o Reinaldo, né, que foi treinador também do César Cielo, né, fez uma live há pouco tempo atrás com ele, né, bem bacana. Vocês lembram como que vocês treinavam naquela época, né, se os treinos eram duros, né, se treinavam pra caramba, porque vocês são profissionais de educação física, mães de atleta, esposas de ex-atletas, né? Então, vocês têm uma experiência e conseguem entender essa parte do treinamento em si, como que era antigamente, lá no começo. Eu lembro de duas coisas me marcaram. Que a gente fazia muito aquele T30, que eu não sei nem se fazem hoje ainda. Luiz acho que fez uma vez na vida. Mas então a gente fazia muito. E a outra coisa é que o Reinaldo fabricava uma prancha de madeira para a gente que nadava peito. Então a gente fazia não sei quantos 1000 metros de perna com prancha de madeira. Mas a gente não treinava, não fazia dobra. Eu só fui fazer dobra com meus 20 anos quando eu vim para o Minas. A gente não tinha dobra. E a parte de fora da água era musculação, mas eu comecei a fazer acho que com uns 15, 16 anos, assim. E não era muito puxado, assim, que eu me lembre, não, musculação. Era mais dentro da água mesmo. E a equipe não era muito grande. A equipe era... A gente era as mais velhas, assim, né? Da equipe. Então, a gente acabava que meio que puxando os meninos, assim, no treino. E tinha o Mancha, né, Bia? Como que é o nome dele? André. André. Lembrei. Eu chamava de Mancha. Ele que puxava ali os treinos, a gente nadava na mesma raia que eles. E aí no Minas é outra coisa, né? Outra estrutura, foi assim um boom. Foi onde eu acho que eu até mais me destaquei mais mesmo. Porque daí vem a dobra, vem a motivação de ter uma equipe grande.
que é outra coisa, né? Porque lá em Americana a gente ia para as competições, aí Não tinha era uma revezamento, né, equipe... pá? Não tinha. E era como a equipe era pequena, ia eu e a Milene para os brasileiros, assim, ou para o estadual, e a equipe toda não ia. Então, nós duas, o treinador, muitas vezes ainda o treinador nem ia, porque era uma cidade longe, tinha que pagar o hotel para os dois, aí minha mãe junto comigo para ficar no mesmo quarto, sabe? Porque era uma comissão de pais que bancava a equipe. Não tinha um patrocínio, não tinha, a piscina da prefeitura. Até hoje eu acho que é meio que assim, ainda não sei, né, Mi? É uma até comissão hoje são os pais. Aí fazem rifa, fazem eventos, até hoje fazem pizza para sustentar a natação. A piscina continua igual a que era, só tem uma cobertura agora na arquibancada, mas é muito legal voltar lá. A Luísa, quando a gente vai passar férias lá, ela sempre dá uma treinadinha lá com a equipe. Com a Mariana, a Bibi também. Não fica aqui me lembrando das coisas. Sim, o Cremonês lá, eles têm um trabalho bem bacana mesmo. É uma cidade que tem tradição já em natação, né? E ali, né, a Patrícia até começou a falar da diferença de mudar de quando vocês foram para as equipes grandes, tal. Aí vocês sentiram que realmente os treinamentos mudaram e vocês duas sentiram esse up nessa mudança? Não, eu acho que a Pá falou tudo, é inevitável, né? Você tá numa equipe grande, onde tem preparador físico, tem massagista em competição, tem nutricionista, você tem um preparador físico. É bem diferente, né? Psicóloga. É. Fora outros atletas que treinam no mesmo nível, assim, né? É inevitável você não treinar bem. Então, uma coisa puxa a outra, eu acho, né? Mas em que momento que vocês, assim, vocês sempre foram boas? Em que momento vocês perceberam, nossa, dá pra... Em que momento que vocês sacaram que, nossa, isso aqui dá para ser algo maior, né? Eu não sou... Dá para eu ir para um outro clube ou dá para eu talvez viver disso por um tempo? E vocês sempre nadaram peito? Ou nadaram alguma outra prova antes? Não, quando eu fui para Minas, eu tive que nadar tudo, né? Porque quando eu nadava em Americana, competia sempre 100, 200 peito e um crawl, assim, de vez em quando, 50, 100. Mas quando você vai para uma equipe maior, tem toda aquela estrutura que você tem que marcar ponto para o clube, você tem que ajudar na colocação. Então, eu acabei competindo medley, 200 medley, nadava 4x200, nas provas de velocidade, 50 livre, 100 livre. Cheguei a competir até daqueles duelos Claybon, sabe? Não sei se vocês lembram disso. Cheguei a ganhar mas o específico mesmo sempre foi os 50, 100, 200 peito, né? Eram as principais provas. As outras a gente ia para tentar complementar na pontuação para o clube. Agora, o notar desde cedo, eu acho que não. A gente sabe, não tinha, eu pelo menos não tinha noção do que poderia vir ou não pela frente, assim. Foi indo naturalmente, assim, sabe? Que eu acho que isso foi muito bacana. Não foi como é que fala? Uma imposição, vai, porque você tem... Foi ocorrendo naturalmente, assim. Acredito que com a Mi também, não sei, né, Mi? Fala aí. Eu fui indo atrás de você, né, Pá? Só não tenho o dom de nadar crawl. Sou péssima, sempre fui péssima no crawl. Nadava 50, mas para quebrar o galho. E 200 medley eu gostava bastante, mas era 200 peito, eu ia quase chorando pro balizamento. Eu treinava bem a beça pro 200 peito no treino, fazia quase o mesmo tempo da competição, chegava na competição, quase chorava. Aí eu gostava mesmo de 50 sem peito. Ô Milene, mas era isso mesmo? Você tinha na Patrícia meio que um ídolo, mas assim, você seguia os passos dela? Como é que era isso? Sempre, sempre. Porque eu acho também que o que a Pá falou nunca foi nada planejado.
A gente do interior, a gente fazia natação para estar dentro de um esporte. Eu acho que meus pais sempre quiseram isso, né? E aí foi acontecendo. Eu acho que a gente teve grande sorte de estar no lugar certo, na hora certa. O Reinaldo foi um grande incentivador nosso e não sei se é coincidência ou destino. Tinha eu e a Pá, nadadoras de peito, e no clube que ele treinava em Piracicaba também tinha o Adriano e o Rafinha, que também eram 2 nadadores de peito que também eram pódio a nível nacional. Então eu acho que foi tudo uma junção de coisas que tinham que dar certo mesmo, sabe? E a Pá, por ser um pouquinho mais velha que eu, 2 anos, eu sempre fui me inspirando nela. E eu acho que ela foi me abrindo caminhos. Eu fui para o Minas depois que ela já tinha ido. Eu acho que me ajudou muito, com certeza. Esse lance de vocês são super amigas, dá para perceber nitidamente, né? E essa fala confirma que a Patrícia foi referência da Milene, mas e quando vocês chegaram no nível absoluto e vocês se tornaram rivais? Como que vocês lidavam com essa questão de... Porque uma batia o recorde sul-americano, chegava no outro ano, era outra que batia o recorde da outra. E uma vez uma ganhava, vocês tinham uma certa alternância. Como que vocês lidavam fora da piscina, a relação de vocês quando chegou esse momento? Eu acho que também foi natural, assim. Eu costumo dizer que eu e Milene somos, assim, praticamente gêmeas, né, Mi? Que uma está pensando aqui, a outra está fazendo lá. E dentro da água sempre foi natural uma defender o seu. Eu não cedia para ela porque eu sabia que ela teria capacidade total de vencer ou não aquela prova. Então, assim, e a mesma coisa eu acredito que ela também. Ela nunca me deixou ganhar e nem nunca deixei ela. Cada um fazia a sua prova. E é o que a gente passa, né? A gente passa para as meninas agora. Você tem que lutar pela sua prova e não competir com o outro somente, né? É lógico que é tudo uma consequência, né? Dependendo do seu tempo, enfim, mas você tem que lutar pelo seu tempo. Vai ser uma consequência você vencer ou não se você conseguir melhorar o seu tempo. Natação é tempo, né? Não tem muito... E essa rivalidade, eu ficava muito feliz quando ela ganhava e batia os recordes, e tenho certeza que ela também ficava quando acontecia, porque a gente sabia da capacidade uma da outra, né, dentro da água. Acho que é isso. E a gente sempre ficava junta no banco de controle, né, Pá? Apesar de ser de clubes, a maioria do tempo, clubes rivais, sempre banco de controle, tava eu e a Pá junta, conversando sobre até outras coisas para tentar dar uma distraída. E eu acho uma coisa... E hoje é assim também, né? Bia pelo Minas e Lulu pelo Fluminense, a gente fica na competição juntos. Não fica assim... Não deixa, lógico, de torcer pelo clube, que que os outros nadadores estão nadando, tudo bem, mas a gente está sempre junto. Não tem muito. E torcendo para elas não nadarem a mesma prova. Nadaram uma vez só, né, Pá? 200 medley. Nunca perguntei para minha mãe qual era a sensação, porque deve ser uma sensação horrível você ver suas 2 filhas nadando a mesma prova, né? Eu nunca perguntei para mamãe e papai o que eles estavam sentindo, sei lá, né, qual que era a sensação deles. Eu ia ter um infarto, mas a gente já tem quase hoje. Agora quem não gostava muito era o Luiz Rafael, meu técnico na época daqui do Rio de Janeiro, foi só ele, né? E aí ele, em todas as reuniões pré-competição, ele falava: vocês têm que vibrar quando chegarem e vencerem. Não fazer igual a Milene, que não vibra em nenhuma prova que ela ganha. Não tinha como eu comemorar ganhando da Pá. Claro que eu ficava feliz, mas a gente não tem como comemorar e também não era muito do meu perfil, mas toda reunião ele me falava isso. Eu tô tentando pensar aqui se teve algum outro caso na natação brasileira e eu não lembro, porque irmãos que nadam tem, mas a mesma prova na mesma época, realmente é uma coisa muito peculiar. O Fábio que era do Pinheiros, lembra? Que nadava peito também. O Mauro e o Guto.
Fábio Mauro e o Guto, Nadavam peito também. Eu lembro de um pódio deles de Troféu Brasil, que era Tomazinho, Fábio Mauro e o Guto, eles todos juntos, e eles também se alternavam, os dois. É isso aí mesmo. Peito é um nado muito específico, né? Você vê que é meio que fica na família, né? É comum, né? E a filha da Patrícia nada peito também, né? A Bia nada peito, né? Diz o Principalmente Diz o Rogério que ela ainda vai evoluir para o costas, mas eu não duvido. Já passou a evolução, ela vai nadar peito. Legal. Ô, Milene, você comentou do Luiz Rafael, que é seu treinador, atualmente ele treina a Luísa, né? Como é que é para você, assim, mesmo treinador? E o que você vê que ele mudou e o que ele não mudou? Olha, eu tô curtindo muito esse momento. Tô feliz a beça, porque é uma pessoa que eu confio, que eu treinei com ele 3 anos, né? E foram 3 anos maravilhosos para mim, foram as minhas melhores marcas. É um técnico extremamente estudioso, foi o primeiro técnico aqui no Brasil a aplicar o teste de ácido lático, ele que trouxe o aparelhinho para cá. Então, assim, me dei super bem com ele, e ele estava mais acostumado a treinar fundistas, né? Que o Fluminense tem essa característica até hoje, meio fundo e fundo. Mas, assim, e quando surgiu a oportunidade, a Luísa, a gente mora na Barra, então, por comodidade, era muito mais tranquilo para a gente ela continuar no Marina, que é um clube aqui da Barra. Mas também é um clube pequeno, aí chega uma certa idade, uma certa categoria, que eu acho que a equipe grande faz mesmo diferença. E quando surgiu a oportunidade dela ir para o Fluminense, e aí ela foi para treinar com o Catelan, que é outro técnico que foi muito bom para a Luísa, que eu acho que é um técnico novo, também estudioso, segue a linha do Luiz Rafael, treinou o ano passado com ele, e esse ano o Luiz Rafael chamou, ele treina sempre de júnior para cima, né? Mas aí ele chamou alguns da categoria juvenil, alguns que se destacavam mais dentro da equipe, e formou uma equipe só. E nessa equipe está a Luísa, e a gente está super feliz, ela está super adaptada ao treino. E, sinceramente, eu acho que ele não mudou nada. Continua super brincalhão, animado, está super motivado com a equipe, que não é grande a equipe, mas tem uma qualidade boa. E a equipe está animada. É uma equipe pequena, unida e animada. Legal, muito legal. Eu queria, assim, como vocês vivem, de certa forma, a rotina das filhas de vocês treinando, eu queria saber, assim, qual é a relação de quando vocês eram novas, mais ou menos, da idade delas, né, para o que elas vivem hoje? Qual que a maior diferença que vocês notam da galera dessa nova geração para o pessoal da geração de vocês, na época de vocês mesmo? O que é mais diferente, que mais chama a atenção de vocês? Em relação a treinamento, né? Eu acho que eles estão mais por dentro mesmo do que está acontecendo. Na minha época, o técnico mandava fazer, sei lá, 5 de 200 em tal velocidade, sei lá, 2 a 3. Eu fazia, mas eu não tinha muita noção do que era aquilo. Eu estava fazendo. Hoje eles têm mais consciência de treinamento, sabe? E isso começa muito novo. Eu não sei se são os pais que são mais... como é que eu vou dizer, minha palavra? São mais... Como assim? Entendedores? Não sei o que você quer dizer. Às vezes eu acho até que sufoca demais até o menino, né? Tanta informação que o menino esquece até de nadar. Na minha época, eu acho que era tudo muito natural, assim. Você caía na piscina e fazia o que o técnico não questionava muito também, né? O que era dado, o que não era dado, se ia fazer bem, se não ia fazer bem. Mandava fazer, a gente fazia. Hoje os meninos estão mais questionadores mesmo, né? Eu acho que até nessa parte de esporte, de competição, as redes sociais mudaram muita coisa, porque aí eles têm muito mais contato com os outros atletas dos outros estados, dos outros clubes, do que a gente tinha. A gente tinha mais quando encontrava nas competições, né? Mas eles não, eles já sabem o resultado que um deu lá no norte, o outro no sul, e tem esse círculo mais fechado, e conversam mais sobre a natação.
Eu acho que o que mudou bastante foi isso. Em termos técnicos, eu não sei dizer. Porque, assim, apesar de tudo, eu acompanho muito pouco os treinos da Luísa. Eu ia perguntar isso até para vocês. Como é que vocês são com as filhas de vocês? Assim, vocês perguntam, vocês até o começo, né? Por que elas começaram a nadar? Foi uma coisa natural? Em algum momento vocês pensaram, putz, acho que eu não queria, ou sempre curtiram? Como é que foi? Olha, a Luísa fazia judô, natação e balé. Eu queria que ela fizesse bastante coisa para ela ter essa opção de escolha, né? Mas eu acredito que por ordem natural, judô, ela não tinha vergonha, não derrubava ninguém. Aí voltava para casa, queria me derrubar, mas lá mesmo não fazia nada. Balé, coitadinha, bonitinha, mas também não levava muito jeito. E aí, natação, desde pequenininha, ela foi se destacando, né? E aí foi uma ordem natural. Ela é apaixonada, então não tem nem como eu te dizer que... Eu acho que ela é muito mais apaixonada do que eu fui, e o Luiz, que foi muito apaixonado, eu acho que ela ainda supera ele. Aqui em casa, as meninas fizeram curso básico, que chama no Minas. É uma aula que você faz várias modalidades, vários esportes, né? Mas com 6, 7 anos, elas já quiseram parar com isso e ficar só na natação. Também não foi forçado, porque nesse curso a criança se forma com 9 anos, aí a professora direciona para 2 esportes e a criança pode escolher o que ela quer fazer. Mas também quiseram parar com isso e seguir a natação. Foi assim também natural. Agora, eu não acompanho treino nenhum, não sei nem o que está fazendo, o que não está fazendo. Mesmo porque quando eu pergunto assim, já me responde meio de lado, então eu fico quieta na minha, não posso falar nada. Finjo cega. Adolescente. A Bia, né? Agora a Laurinha, ela ainda... Ai, mãe, você não acha que o que eu tenho que melhorar? Mas agora a Bia não posso falar nada. Então eu deixo ela seguir e a orientação do técnico, não me meto, não. Eu vou voltar aqui já para a carreira de vocês como nadadoras, mas veio mais uma coisa das filhas. Vocês ficam mais nervosas de assisti-las do que vocês ficavam competindo? Sim, né? Com certeza. Com certeza, mas, né, Mia? Frequência cardíaca, você não tem noção, não, de quanto é que vai. 171 chegou a mim aquele dia, né, pá? 171. 171 e eu 165. No brasileiro. No brasileiro em Belo Horizonte. A gente quase não infartou, porque foi o primeiro brasileiro da Bia também. Mas, isso não é bom não, viu, gente? Ser mãe de atleta é bem difícil. E eu acho que é pior quando a gente entende. Na verdade, eu acho que a ignorância, em alguns momentos, é a melhor coisa, sabe? Você já sabe tudo que a sua filha vai passar ali, e aí a gente sofre por ela, porque eu quero que ela saia feliz, realizada, e sofre porque é mãe, né? A mãe ali, nossa senhora, é muito complicado, é muito difícil. É melhor estar num balizamento do que numa arquibancada assistindo, então. Com certeza. E a hora que você cai na água, aquele batimento, aquele nervoso, aquela ansiedade passa, você esquece de tudo. Ali não, você passa com não sei quantos minutinhos, segundos, meu filho, sofrendo. Antes, depois, durante e depois. E a Luísa ainda me resolveu nadar 400 medley, gente. Então é muito tempo sofrendo. Verdade. Patrícia, queria te perguntar como é que foi, voltando aqui, né? Você, em 99, você já foi para o PAN de Winnipeg, né? E ganhou medalha ali no revezamento medley, né? 400 medley, Conta um pouquinho como é que foi esse momento. Eu não sei se foi sua primeira seleção, se já tinha ido para algum outro campeonato, mas eu acho que esse foi o maior, né? E eu participei do Mundial lá na praia em 95, do Mundial de Hong Kong também em 98 na China, em Hong Kong, foi os 2 na curta e de Barcelona na longa. Foram esses 3 mundiais que eu participei. E no PAN, eu me lembro que a gente ficou lá em Winnipeg treinando antes, né?
E lá a gente foi fazer a saída de revezamento em movimento, que a gente não sabia, né? Cada uma num canto, era eu, Fabiola, Tatiana e Tânia Chu. Foi assim, engraçado, né? Para não ser triste, porque foi muito em cima, né? Para a gente fazer aquela saída em movimento, que mal sabia sair rodando o braço e ainda em movimento, mas deu tudo certo no final. Mas é muito legal, né? Essas competições assim que a gente teve oportunidade de participar. E o que eu levo isso para as meninas hoje, assim, que é o que é uma realização, não é medalha, é o todo, né? Que entra no contexto aí. As amizades que ficam até hoje, é muito bacana isso. E Milene, como que era para você? Você falou de atleta e mãe, né? E como é que era como irmã quando, por exemplo, a Patrícia ia para uma competição, você ficava torcendo, ficava nervosa, como é que era? Muito. Eu sempre fiquei nervosa, muito mais. Quando eu ia nadar, na verdade, eu não ficava muito nervosa, não. A não ser o 200 peito, né, que eu já contei, que eu quase ia chorando pro balizamento. Mas aí era porque eu não queria nadar mesmo. Mas quando eu via a Pá nadar, ou quando eu via o Luiz nadar, ou o Pio nadar, e aí eu ficava muito nervosa. Muito mais nervosa. Então, acho que isso já é uma característica minha. É porque a gente não tem controle, né? Quando é a gente que vai nadar, você sabe se você está bem treinado ou não para aquela competição. A gente sabe quando a gente chega na competição como é que a gente está. Mas quando não é a gente não tem a mínima noção, nada de controle do que vai acontecer, o que não vai acontecer. E o pior para mim sempre foi a pessoa não ficar feliz. A pessoa sair triste da piscina. Então, isso me incomoda. Quando a Luísa chega e eu vejo que ela abre um sorrisão, aí pronto. Não precisa nem ganhar, mas para mim já ganhou. Legal, legal. E que cada uma de vocês falasse assim um momento, qual foi o momento mais feliz que vocês viveram na natação de prova mesmo, assim, tipo um título, um tempo, um recorde, alguma conquista que foi muito inesquecível. Para mim foi o sul-americano, foi no que eu bati o recorde nos 50, nos 100 e nos 200 peito. Mas foi na prova de 200 peito que me marcou muito, assim. Eu estava treinando nos Estados Unidos e na eliminatória eu fiz 2,41, eu acho. Levei uma bronca do técnico, porque ele sabia que eu podia fazer melhor. Eu passei tudo errado, fiz a prova tudo errada. Acho que a minha ansiedade de querer acertar era tanto ali que eu quase fiquei de fora na final. E daí na final eu consegui fazer direitinho o que ele me pediu, as passagens, onde que eu tinha que forçar, tal, e consegui bater o recorde. Foi assim um tempasso, durou eu nem sei, acho que foi 2000 não me lembro agora, mas durou bastante tempo esse recorde aí. Foi acho que a minha melhor prova, a prova que mais me marcou, assim, sabe? Foi esses 200 peitos. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, 2,33,17. E você tinha 2,33,64. É isso mesmo. Foi. Legal. Uhum. E nessa competição, então, você bateu os recordes das três provas? Das 3 provas, recebi o troféu lá do Coopertan. Foi bem bacana, assim. Legal. E você, Milene? Eu lembro, essa prova foi linda. A minha... Ele tava lá, né, Mi? Eu acho que sempre o primeiro é sempre o mais gostoso, né? Eu acho que o meu primeiro recorde sul-americano que eu bati, que se eu não me engano, então, a memória é fraca, mas se eu não me engano, foi no 50 peito, na longa. Foi para mim o mais importante, assim. Que depois, eu acho isso, o primeiro é bem marcante. Depois, claro que você fica feliz, vai se superando, mas eu acho que foi. Teve a Copa do Mundo aqui do Rio também, que eu nadei bem, que eu fui em segundo no 50 peito. Mas eu destacaria o meu recorde no 50 peito sul-americano. Legal. E algum momento, uma da outra, assim, que marcou alguma coisa que vocês lembram? Tipo, da Patrícia, que lembra da Milene, a Milene da Patrícia. Tem algum? De competição? Diferente? Talvez seja o que vocês mesmos falaram, né? Mas, assim, algum momento que deu muito orgulho, assim, de ver a outra, alguma coisa assim. O meu é fácil, o meu foi esse sul-americano da Pá.
O 200 peito foi uma prova maravilhosa. Ai! É que vocês estavam juntas sempre, né? É difícil, às vezes não estava assistindo. Porque eu tava nadando junto. Tá, vou fazer uma outra. Cola. Pô, 50 peito. Isso, pá. Eu vou mudar a pergunta, então. Como é que foi quando vocês deixaram de morar juntas, assim? Como é que foi quando vocês se separaram para treinar cada uma num lugar? Foi difícil ou não? Como é que foi? Para mim foi. A maior alegria foi quando a Mia veio aqui para o Minas. Durou pouco, né, Mia? Mas assim, foi muito bom ter ela, assim. A gente sempre dormiu no mesmo quarto, né, Mia? Aham. De mão dada em alguns tempos. É verdade. A gente dormiu. Como éramos em 3, a nossa casa tinha 3 quartos, a irmã mais velha, né, era privilegiada, dormia sozinha, e eu e a Pá sempre dormimos juntas. E a Pá sempre foi um pouquinho medrosa. Aí, até hoje. Aí a gente sempre que ela tava com medinho, a gente dormia de mão dada. E sempre, eu era mais nova, mas eu sempre tinha que ir com ela na cozinha, porque eu ia defender ela. Quando ela ia querer ir para a cozinha à noite, eu tinha que ir junto com ela. Então, assim, eu senti muito ainda mais, porque eu fiquei, né, em casa. A nossa irmã mais velha já tinha casado quando a Pá foi para Belo Horizonte. Então, eu fiquei sozinha mesmo com a minha mãe e meu pai. Eu senti bastante. Foi mimada, foi mimada. Filha única. E aí você depois... um ano. E aí você foi para o Minas, voltou e depois você foi para o Rio. Conta como é que foi essa ida para o Rio depois. Isso, então. Aí eu nadei em 96 no Minas. Aí em 97 a Americana me chamou porque ia montar uma equipe legal. Vieram alguns nadadores do Paraná, o irmão do Pio foi um deles, o Julian. E aí ficamos lá um ano. Mas aí em agosto de 97, eu fui para a Universiade, na Sicília. E aí lá conheci o Luiz, né? Em 97. E aí voltei para a Americana, ele voltou para o Rio, e assim ficamos namorando assim à distância, até que em janeiro de 98 o Fluminense me convidou, o clube que ele treinava. Aí eu me mudei em janeiro de 98 para cá. Nadei 98 no Fluminense. Depois, 99, o Vasco montou uma equipe que levou todo mundo, de todos os esportes, né? Aí ficamos lá 99, 2000, 2001. 2002 eu fui... Aí acabou esse projeto do Vasco, 2001. 2002 eu fui para o Flamengo, nadei um ano lá. E aí encerrei minha carreira. A Patrícia chegou a nadar também por algum desses clubes do Rio ou foi sempre no Minas? No Flamengo. Nadei né? Foi aquele ano que o Vasco e o Flamengo montaram uma super equipe. Não sei se vocês se lembram. Lembro, trouxe a Ingrid de Bruin. Sim. Era o Gustavo no Vasco, o Xuxa no Flamengo. Eles montaram uma mega equipe. E o Reinaldo, que dava treino aqui no Minas, foi para lá. Aí a gente acabou que seguiu ele, foi junto com ele. Mas aí acabou que ficou meio inviável, porque clube de futebol é meio complicado. Aí o Minas chamou de volta e a gente voltou para cá. A gente ficou um ano, eu e o Rogério, né? A gente ficou um ano lá, mas não treinava lá. Treinamos pouco tempo lá, no finalzinho, porque a gente estava nos Estados Unidos nessa época. Ah, verdade. Conta como é que foi essa experiência nos Estados Unidos. Foi muito bacana, assim, né? A gente foi para um clube lá em Colorado Springs, que hoje está até o Bruno Darzi, que dá treino lá. Ele chegou junto com a gente lá para ser um estagiário do Michael Lober. O Michael faleceu já, mas foi um puxa técnico. Eu me lembro até que quando eu fiz 15 anos, eu fui fazer como é que chama, gente? Que as meninas fazem treinamento de 2 semanas para Disney. Isso, um camp. Eu fiz com o Michael até em Boca Raton. Cheguei a fazer com ele. Depois, coincidentemente, a gente foi treinar no mesmo clube. E lá tava o Xuxa, o Pedro Monteiro, a Fabiola. A gente chegou depois, a gente morou num apartamento
em que morava eu, o Rogério, a Fabiola chegou a morar um tempo lá, a Flávia Delalore, quem mais? E o Joter Pimpa, Pérez, o Pimpa, que nadava aqui no Minas. Aí a gente dividiu o apartamento lá. Mas foi uma época muito bacana, assim, que a gente nem estudava, era só mesmo um treinamento, mas o problema era que a gente tinha que bancar tudo, né? Então, recebia em real e gastava em dólar. Pagava academia, clube, técnico, pagava tudo, competição. Então, mas foi uma experiência, assim, que eu faria novamente sem pensar. Então, foi muito bom, acrescentou muito, tanto a mim quanto ao Rogério, né? E como é que vocês eram treinando? Vocês curtiam treinar? Não? Como é que era? Eu gostava. No início eu não gostava, não. Até lá em Americana, eu tinha uma preguicinha, assim, sabe? Mas papai fazia aí treinada, aí a gente ia. Eu gostava de competir, mas eu não gostava muito de treinar, não. Mas a hora que tava lá, ia na boa, assim, sabe? Mas o processo de ir treinar não era muito legal, não. Desde pequena, né, Mia? Lá em Nova Delhi. Mas depois a gente vai amadurecendo, né? E quando eu vim para o Minas, aí era treinar, e eu não pensava em outra coisa. Eu acho que toda motivação também, sabe? Era diferente, assim. Nas competições, o Reinaldo sempre foi muito rígido, né, Mia? A gente ficava só com ele nas competições, não podia, assim, muito conversar com outros atletas, não, sabe? Então, Acabou assim, de nadar aí o quando hotel. você vem para uma equipe grande, que você é outra coisa, né, gente? Se você não tiver cabeça também, você sai para outros caminhos, né? Assim, então, mas graças a Deus deu tudo certo. Assim, que eu me lembro, eu sempre gostei. E aqui no Fluminense, quando eu fui para o Minas, eu tinha a Pai, tinham outras nadadoras de peito também para treinar. Mas aqui no Fluminense, quando eu fui para o Vasco, eu treinava com os meninos, né? Porque para me forçar mais o peito. Então, quer dizer, eu era sempre a última a sair da piscina, fazia, sei lá, 2.000 metros de perna de peito. Já imaginou a demora? Então, tinha treinos que eu saía de lá chorando, sabe? Porque todo mundo já estava lá trocando de roupa, batendo papo, e eu lá dentro da piscina nadando peito. Mas mesmo assim, apesar disso tudo, eu gostava de treinar. Saía com as canelas queimando todo dia, né? Nossa, muito. Canela e antebraço. Lembro até hoje da sensação. É isso mesmo. Mas dá saudade, né? É mais ou menos. Eu nadava peito também, então eu sei o que vocês estão falando. Mas, assim, mas trazendo uma parte ali um pouco mais, o que a natação ela significa para vocês? Assim, o que ela ensinou de mais, trouxe de melhor, de mais profundo? Não, para mim, eu acho não é um esporte fácil, né? Além de ser individual, você luta contra um relógio, que é o seu maior adversário. Eu falo sempre isso para a Luísa, o seu maior adversário é o relógio. Tem muitos altos e baixos durante o treino mesmo, principalmente peito. Você sai da técnica muito fácil. Então, eu acho que o que mais me ensinou e o que mais... A primeira coisa que vem na minha cabeça é disciplina. Eu acho que a natação nada mais é do que pura disciplina, muito mais do que talento, eu acho. Eu também, a Mi falou bem, e eu acho que a disciplina é tudo, você tem que aprender a dividir o seu tempo, porque é um esporte que precisa de muito tempo de treinamento, né? Resiliência, como a Mi mesmo disse, tem os altos e baixos, você não pode desistir, porque dessa vez não deu certo. Acho que é isso, resiliência e disciplina. Eu falo muito isso para a Luísa hoje, né? Ela nada várias provas, a Luísa, diferente de mim, que nadava só peito, ela nada crawl, nada peito, nada medley. E às vezes você tá bem num dia para uma prova e no outro dia não. Então eu sempre falo isso para ela, Luísa, cada dia é um dia, cada prova é uma prova. Na hora ela parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas eu sei que isso vai entrando na cabecinha dela. E eu acho que é isso. A natação é do dia, é do nado que você vai nadar naquele dia. E a resiliência é isso, né? Você superar
e dar a volta por cima e entrar em outra prova com a cabeça boa. Eu acho que é por aí. Fala uma coisa que vocês gostavam muito de fazer no treino e outra que vocês odiavam fazer no treino. Eu gostava de fazer perna, e peito eu acho que é 70% perna, né? E odiava fazer braço. Odiava, não saía do lugar, odiava fazer braço de peito. Adorava Eu já fazer gostava tiro. de fazer braço. Eu já gostava um pouquinho, sim. Perna também, mas acho que mais o braço, sabia? Eu gostava de fazer braço de peito. Juro. Vocês curtiam treino mais de velô ou uns treinos mais de meio fundo, né? Uns treinos mais longos? Eu gostava meio fundo, mais longo, assim. Eu gostava bastante de velocidade, mas eu também fazia bem as séries de 200 peitos, sabe? É isso que eu falo. Eu dava tempo melhor às vezes no treino, mas eu gostava, apesar de ser velocista. Cara, eu vou perguntar um negócio que é meio... não tem como a gente não mencionar, né? Que vocês casaram com nadadores super bem... assim, que tem uma história incrível. O Rogério, maior número de Olimpíadas de um nadador do Brasil. Luiz Lima, depois eu ia te falar, Milene, eu devo a ele um dos momentos mais felizes que eu tive, que foi nadar o Leme ao Pontal, que essa prova só existe por causa dele. Que Então, legal, você nadou? Eu nadei ano passado, treinando com o Danilo. Parabéns, caraca, parabéns. Não é mole não, hein? E foi ele que começou, né? Foi onde tudo começou, Foi. foi ele, né? Então, como que é pra vocês, assim? Eu sei que é estranha essa pergunta, né? Mas ter namorado, depois casado com caras que nadavam tão bem também, como é que é? Eu acho que, mais uma vez, é destino. Assim, como a gente vivia muito natação, o nosso ambiente, praticamente, tirando o colégio, o nosso ambiente é natação. A vida social, convenhamos, a gente quase não tem, né, quando é atleta. Então, você acaba convivendo naquele meio, conhecendo pessoas do meio, e eu acho que é uma ordem natural, assim. Você acaba se envolvendo com as pessoas que você tem mais afinidade, mais contato, né? Apesar de eu ser do interior de São Paulo, Luiz do Rio de Janeiro, a Pá do interior de São Paulo, o Pio do Paraná, mas o círculo vai se fechando, né? Quando você vai envelhecendo, ficando mais velho na natação, você vai participando das mesmas competições, e aí eu acho que é natural. E por coincidência foram excelentes nadadores, né? Mas eu acho que foi uma forma muito natural. No meu caso também, foi bem natural, assim. Coincidentemente também o Minas me chamou para nadar. Aí começamos a namorar e o Pio sempre foi meu maior incentivador, assim, de correr atrás dos meus objetivos e incentivar mesmo até a faculdade de Educação Física. Foi ele que fez a matrícula, porque você vai fazer o vestibular tal dia. Eu fiz Educação Física, sou apaixonada, né? Dou aula de natação, hoje eu trabalho no Minas. Então, assim, ele sempre me apoiou em tudo que eu decidi fazer. E é assim até hoje. A gente gosta muito de ainda viver isso, né? De assistir competições. Eu amo assistir competições, mesmo que as meninas não estejam competindo. Tá tendo competição lá no Minas, eu vou lá dar uma espiadinha, sabe? E ele também. Nado ainda de vez em quando. Eu tenho que puxar a orelha para poder nadar. Mas sempre foi fluindo. Legal. A Milene falou que eles não falam tanto de natação em casa. Como é que é aí na sua casa? Não, assim, assunto não. Competição, meninas, filhas, não. Mas assim, a gente está acompanhando as competições, eu e ele, a gente comenta muito, assim, sabe? Mas não perto delas, porque, querendo ou não, ainda tem aquele negócio, é filha do Rogério e da Patrícia, sabe? É filha da Milene e do Luiz. E a Bia, pelo menos, a Bia, ela se cobra muito, sabe? Então, ela é muito, não precisa mais, a gente aqui em casa não toca mesmo realmente no assunto com ela. O povo já vem falar assim, você vai nadar igual seu pai, você vai nadar igual sua mãe.
Então, assim, já é muito para a cabecinha dela, sabe? Então, agora eu e ele lá no cantinho, a gente, lógico, comenta tudo. Legal, legal. Fiquei com uma curiosidade aqui a respeito disso, né? Porque, assim, a gente tem uma dificuldade de cultura e de memória no Brasil. A galera não conhece e não lembra de quem fez parte do esporte. Esse é um dos objetivos do Swingcast, né? Você está falando, vai nadar igual seu pai, sua mãe, mas quem que fala isso? É o pessoal mais velho ou a garotada, por exemplo, sabe quem são vocês, quem são os pais das meninas? São os pais, né? Não é Eles os não pais, sabem, né? Não é a garotada, é os pais que ficam em cima, sabe? Os meninos acho que não tem noção, assim, disso. Tanto é que, assim, a gente aqui em casa foi falar, sei lá, para as meninas, assim, quem era o Rogério, assim, sabe? Para elas era o pai. Não tinha participado de tantas Olimpíadas e tal. Mas aí vem todo mundo fica falando, né? Aí acho que vai enchendo a cabecinha. Mas aqui em casa é tudo muito natural, assim. Entendi. E Milene, no seu caso, como que é? No meu caso, teve até um fato curioso esses dias, até com a Luísa. Eu dirigindo, aí ela foi me fazendo algumas perguntas e aí eu fui contando mais ou menos o que eu tinha feito, né? E ela, é mesmo, mãe? Minha Lulu, você não sabe nada não, mãe. Parece até que eu nem nadei, sabe? Na cabecinha dela. É só o pai, porque todo mundo, principalmente aqui no Rio, né? Fica falando só filha do Luiz Lima, filha. Ela vai competir, vai falar lá no microfone, aí como é que é ser filha do Luiz Lima? Poxa vida, a mãe tá lá, quase tendo infarto. Filmando a prova, 800 livros, a mãe filmando. Mas é filha do pai, tudo bem. Aí ela ficou até surpresa, sabe? Quando... Aí eu mostrei, aí cheguei e mostrei os recortes de jornal, ela ficou feliz da vida vendo. Porque aqui, pelo menos, ela tem muita referência do pai, que ela nasceu, ele ainda nadava, né? Então, acho que também isso é mais recente para a cabecinha dela, né? Aliás, já que você tocou nesse assunto, como é que foi para vocês duas a decisão de parar de nadar? Foi uma coisa difícil? Por que vocês pararam? Foi complicado a transição? Como é que foi? Para mim foi bem rápido assim. Eu comecei a ficar meio sem paciência para treinar, foi no ano de 2002. E aí quando você não treina, a consequência é competir mal, né? Então, em 2002 eu ainda ganhei um Finkel, que foi no meio do ano. No final do ano eu nadei muito mal. Nem lembro assim meus resultados, mas foi muito mal. E aí dali eu decidi, não quero mais. Se eu não tô com saco, com paciência para treinar, e eu também não, como eu já tive algum resultado, eu não quero competir mal, então é melhor parar. E aí foi bem rápida a minha decisão. Eu já estava na faculdade de educação física, e aí continuei a faculdade, já comecei a trabalhar, não tive o tal destreinamento, né? Não fiz. O meu foi também, já estava com 30 anos, já não estava com mais paciência para treinar, né? Como no início lá nunca tive muito, no final também eu já estava meio que de saco cheio, assim, sabe? Aí no final do ano eu conversei com o Minas e disse que ia parar no último troféu que teve, mas aí eles me pediram para ficar até maio de 2005, porque o troféu ia ser aqui em Belo Horizonte. Aí eu fui arrastando ainda até maio. Eu lembro que teve a Copa do Mundo em janeiro, que foi aqui também. Aí eu fiquei em segundo nessa Copa do Mundo, no 50 peito. Aí eu saí da prova toda feliz. Aí veio um cara falar comigo assim, que ia ter um patrocínio de uma grande empresa e que eu tinha sido escolhida para poder participar, porque eles iam escolher só mulheres. Aí eu tive que falar que eu ia parar de nadar e que eu ia negar esse patrocínio. Pensa bem, gente, naquela época, você negar um patrocínio, eu tinha que parar de nadar. Mas eu não tinha condições mesmo mais de continuar. Aí eu sei que eles chamaram a Flavinha Delarore, foi da Bombril esse patrocínio. Eu nem sabia de quem que era, eles só falaram que era de uma grande empresa. Enfim, daí eu nadei o troféu em maio
E eu queria muito já engravidar, assim. Então, eu já estava tomando meus remedinhos lá para poder... E eu parei em maio e já engravidei em julho, assim. Foi muito rápido. Então, não foi assim, eu passei de um processo de treinamento já para gravidez. Então, não foi aquela coisa melancólica de ficar sofrendo, sabe? Já comecei a viver outra coisa. Foi tranquilo, assim, para mim. Legal, legal. E já que você mencionou o patrocínio para natação feminina, né? A gente tem agora várias meninas, várias mulheres se movimentando aí, o comitê que foi criado agora para ter mais apoio. Vocês acompanham de alguma forma? Como que vocês veem essa movimentação? Eu estou no grupo do WhatsApp, do Telegram, né? E eu confesso que estou numa fase um pouquinho corrida da vida, mas o pouco que eu consigo eu acompanho o grupo e eu acho assim de extrema importância. Eu fico super orgulhosa dessa união que as nadadoras estão conseguindo. E eu acho que é isso. Eu acho que uma andorinha só não vai fazer ventania. Eu acho que o resultado só vai ter com a união delas mesmo. Eu vejo isso como um ponto super positivo. Eu também, eu estou acompanhando pouco, assim, estou vendo algumas coisas, mas é o que a Mi disse, assim, essa união delas é que vai dar um resultado, né? Esse movimento, eu lembro que teve em 96, não sei se vocês se lembram, Danilo e Bia? Das camisetas pretas, Das né? camisetas pretas, foi em 96 isso? Eu acho que começou e não foi para frente, assim, né? Eu acho que agora essa geração é diferente, né? Eu acho que elas vão conseguir alguma coisa assim, com certeza. Uma questão aqui que eu tenho com vocês duas, né? É porque, assim, a gente sabe que o Rogério ele já foi secretário de esportes em Minas, o Luiz é deputado federal e agora saiu a candidatura para a prefeitura do Rio de Janeiro. Como que vocês participam desse processo deles, ajudando de alguma forma? Como que é lidar com a exposição que muitas vezes acabam acontecendo? Como que vocês lidam com esse lado mais político ali da vida deles junto com a de vocês naturalmente? Não, Danilo, eu assim, eu nunca me envolvi assim, sabe? Então, não sei sempre foi meio que também natural, assim, a gente conversava tudo, mas nunca cheguei a me envolver assim profundamente no assunto, sabe? Ele ficou por 10 anos lá na secretaria, o que aprendeu muito, né? Foi muito bom para ele nessa parte gestora, mas ele está muito realizado assim no Minas agora também com esse cargo aí. Eu gosto muito dessa parte de campanha, adoro participar. Eu acho que eu participei muito na de 2018 e essa agora está começando, né? É muito mais difícil e é muito mais exposição do que eu acredito que vai ser, do que foi 2018, por ser um cargo executivo e não legislativo, né? Mas eu super apoio. Aliás, assim, eu apoiaria se decidisse também não se candidatar, porque não é fácil, né? Mas já que foi escolhido e tem o perfil e gosta, eu vou apoiar. Com certeza. O que for ao meu alcance, eu vou apoiar. Sempre nos bastidores, que é onde eu prefiro. Legal. Legal. Vocês mencionaram um pouco o que vocês fazem hoje em dia, mas eu queria perguntar como é que foi, assim, depois de parar de nadar, a trajetória de vocês, né? As duas já foram mãe bem na sequência, né? O que vocês fizeram, o que vocês têm feito atualmente? Desde Americana, eu ingressei na faculdade de psicologia em Piracicaba. Aí eu fiz meio período lá, me mudei para o Rio, continuei aqui, fiz um total de 3 anos. Aí, lá em Laranjeiras. Quando eu me mudei para Barra, não tinha aqui uma faculdade perto de psicologia. Aí eu fiquei um períodozinho sem estudar e resolvi fazer educação física também, porque o Luiz também resolveu fazer, fizemos a faculdade junto. E durante a faculdade aí eu parei de competir, né? E durante a faculdade eu já comecei a trabalhar. E trabalho até hoje como personal também. Já dei aula de natação, hoje em dia eu não estou dando aula de natação, mas sempre como personal. Nunca trabalhei em academia.
Mas eu gosto muito também, tem tudo a ver com a gente, com a nossa vida toda, né? Me arrependo de não ter encerrado a faculdade de psicologia, que eu acho que iria só acrescentar. E pretendo, ano que vem, entrar em outra faculdade, que é uma coisa também que eu tô apaixonada, que é decoração, designer de interiores, adoro. Então, o meu objetivo para 2021 é esse. E eu também fiz educação física, me formei em final de 2006. Desde então eu trabalho como personal e tem 3 anos e meio, vai fazer, no início do ano que vem, faz 4 anos que eu estou na escolinha do Minas. Hoje em dia eu tenho só turminha de pré-equipe, né? Que depois eu trabalho com eles para eles passarem para a equipe do Minas. Na idade de 5 a 12 anos. E eu adoro essa turminha, assim, adoro ver os meninos evoluindo e plantando aquela sementinha de gostar da natação, sabe? Que acho que é o mais importante nessa idade aí. É você aprender a gostar mais do que ter a técnica, né? Depois vai vir naturalmente, vai fluir ali. Legal. Bom, a gente tem como tudo aqui está sendo um pouco diferente com as duas, a gente costuma fazer aí um bate-pronto, né? Perguntas curtas, respostas curtas e rápidas, né? Só que como tá tudo diferente, a gente vai, e vocês são irmãs, né? Se conhecem muito bem, então a gente vai fazer a gente vai fazer um bate-pronto aqui. Eu vou fazer algumas perguntas e eu vou fazer com a Patrícia, tá? Vai ser a primeira. Aí eu vou fazer várias perguntas e vai ter uma hora que eu vou fazer perguntas da Milene que você vai ter que responder. Olha lá, hein, para. Depois a gente vê quem gabarita, se passa de ano ou não. Olha, tem um fato muito curioso, que ela mora em Belo Horizonte e eu no Rio. E aí, quando a gente se encontra na casa da minha mãe, ou ela aqui, ou eu lá em Americana, ou em Belo Horizonte, quando a gente vai ver as roupas que a gente comprou, tudo igual. Eu comprei aqui, ela em Belo Horizonte, e tudo igual. Não só as nossas, né? Das meninas também. Das meninas também. Legal, então vai ser fácil, mas vamos ver, né? Vamos ver na prática. Vamos ver na prática. Ó, então, Patrícia, tá? Concentra aí, né? É as suas marcas aí. Você tá aí é de você, por enquanto. Patrícia, né? Não, é sua agora. Eu vou começar perguntando só de você. Eu aviso quando for mudar. Tá. Prefere celular ou TV? Celular. Série ou filme? Filme. Um lugar preferido? Praia. Uma paixão? Natação. Um lugar que te marcou? Um lugar que me marcou? São vários. Ai, meu Deus. Não sei te explicar. Pula, passa. Um lugar que você gostaria de conhecer? Paris. Uma pessoa que você gostaria de conhecer? Michael Phelps. Um ídolo no esporte? Pode ser 2, né? Michael Phelps e Katinka Rossuke, assim... São super. Um ídolo fora do esporte? Um ídolo fora? Fora. A mim? Tem que ser... Quem você quiser. Gostei. Foi fofo. Aí agora então, já que você já puxou para ela, agora a gente vai perguntar dela. Agora vamos ver se você conhece ela. Presta atenção, hein, pai? Ela Você prefere tá escutando, amigo? Tô. Vai dar... Vamos lá. Ela prefere curta ou longa? Curta. Qual a prova preferida dela? 50. Peito. Com ou sem maquiagem? Ai, maquiagem natural. Boa, pá.
Sapato ou chinelo? Chinelo. Pizza ou churrasco? Pizza ou churrasco? Ai, que errou agora, hein? Sei lá, Os dois. Churrasco. Churrasco. Shopping ou praia? Ai, a minha, você tá meio dupla. Praia. Beleza. Tá bom, tá bom. E aí, Nem eu como é sei que ela responder foi? essas perguntas sobre mim. Bem, foi bem porque eu também tenho dúvida. Tá bom, vamos lá. Eu faço as mesmas, Danilo, eu dou uma inventada aqui. Se diverte. Tá bom. Complica ela como se quiser. Eu sabia que ele ia falar isso, porque eu já estou aqui estudando o que eu vou responder. Tá bom, vamos ver, vai. Celular ou TV? Celular. Uma série que você gosta? Se eu falar que a última série que eu vi na minha vida foi Barrados no Baile, você vai rir, né? Mas eu não vejo série. Beleza, tá ótimo. Um lugar que você gosta muito? A minha casa. Uma paixão? Luísa. Bolo ou sorvete? Bolo. Um lugar que você quer conhecer? Grécia. Um ídolo no esporte? Eu sou fã da Katinka também. E um ídolo fora do esporte? Como eu disse lá atrás, vai parecer que eu estou copiando, mas não, a Paz sempre foi a minha ídola como irmã mais velha, depois no esporte. Mas fora do esporte, é difícil, né? Porque quando a gente fala em ídolo, geralmente eu acho que vem esporte na cabeça. O meu maior ídolo é Ayrton Senna, sou fã, mas é do esporte. Não sei te dizer também, tá difícil. Adoro música também, mas o que eu vou te dizer? Fã, adoro a Cher. Treinar ou competir? Eu acho que competir, né? Treinar é bom, mas competir é bom demais, né? A minha saudade hoje em dia é de competir, não de treinar. Legal. Boa, então as suas foi. Agora vai ser sobre a Patrícia. Pega leve, né, pá? Olha lá o que você vai responder. Bom, vamos lá. Tênis ou chinelo? Tênis? Acho que é tênis. Piscina curta ou longa? Acho que longa. Muito bem. Prova preferida. Prova preferida dela? 200 peito? Com ou sem maquiagem? Tem. Festa com muita gente ou jantar com, tipo, um casal só? Eu acho que jantar com um casal. Pizza ou churrasco? Pizza, pá, não é muito fã de carne. Salgado ou doce? Ai, agora. Nossa. Difícil. Nossa senhora, pá, doce? Sei. Os dois, né, Mia? Tudo, né? E ela, shopping ou praia? Acho que praia. E aí, Patrícia, acertou? Foi 100% praticamente, gente. Foi. Gabaritando. Muito bom, Pi, muito bom. Sei mais de você.
Respondi a sua 100% e a minha não. Respondeu melhor da irmã do que a própria. Agora, o legal vai ser a gente daqui a uns anos fazer das primas. Uma com a outra. Ah, bacana. Ó, quem sabe, hein? Vai ser legal. Tomara. Não, e se esperar um pouco mais, a Laura daqui a pouco já fica mais velha também. E aí é das 3. É um trio. Não, Legal, legal. vai ser ótimo. Gente, adorei, foi muito legal. Eu tem algum- também. A gente também pede para, se vocês puderem deixar um recado, uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? Pensando que os nossos ouvintes são todo mundo, qualquer pessoa que gosta de natação, que ama natação. eu tenho um pedido. Eu queria que vocês deixassem um recado para os pais de nadadores. Porque vocês são mães de nadadoras e vocês foram nadadoras. Perfeito. Então, eu queria um recado para esse público. O que eles E são precisam profissionais de educação física. Olha, eu acho uma coisa que eu penso muito é para o pai deixar o filho se divertir, sabe? Deixar que o técnico fique com a parte técnica e você dá o suporte, o apoio psicológico na competição. O atleta, a criança, o atleta, o adolescente não precisa de cobrança. Eu acho que essa parte você deixa para o clube, para o técnico, e a gente tem que fazer o suporte. E uma coisa que eu sempre falo para a Luísa, que eu queria falar para as crianças, os atletas que estão assistindo. A amizade é o que vocês vão... A medalha é muito legal, os títulos são muito legais, mas isso vai ficar tudo guardadinho, isso um dia vai passar, e a amizade que vocês vão ter no esporte, na natação, isso sim é para vocês guardarem. Eu acho que a maior prova é isso. A minha maior adversária da minha vida foi minha irmã. E é a minha melhor amiga. E a gente entrava na água, é claro que eu queria ganhar dela, ela queria ganhar de mim. Acabou, saiu da água, melhores amigas. É isso que eu sempre falo para a Luísa. Você não tem adversárias fora d'água. Fora d'água você só tem que ter e cultivar amizade. Eu acho que é isso o mais importante. Eu acho que a Mi falou tudo, gente. A gente do lado de fora vê muitos pais, acho que tentando fazer o que eles não puderam fazer, ou que sonhavam em ser, né? E colocam isso em cima do filho, a cobrança em cima do filho. Acho que a diversão é desde o treinamento até lá na competição. E cada um fazer a sua parte, né? Os técnicos a sua e os pais a deles. A motivação é tudo para os meninos hoje em dia, né? Acho que é isso. Legal, legal. Uhum. Bom, gente, adorei. Obrigada mesmo, foi super legal. Obrigada pela touca de 18 anos atrás. Depois eu te mando a touca até foto. hoje. Bia, você tem a touca até hoje? Não, rasgou. Eu adorava. Outra, Bia. Tô te devendo. Depois a Bibi te dá uma touca, né, pá? Um Bia, olha só. Legal, legal. Obrigado aí. Um beijo aí para vocês. Até mais. Um beijo, pá. Tchau. Beijo, Mi.